Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétima alta consecutiva do mercado. 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tô louco. 108 mil pontos. Mais uma vez estamos aí, né? Encerramos a semana acumulando uma alta de 3% no mês. Estamos, né, com uma valorização também aí, né, de 3, quase 4%. Estamos em um ponto bem crítico, né, uma resistência importante, que é 108 mil pontos, né, um fundo perdido aqui em fevereiro, nessa região que abriu o caminho para essa correção. Quando a gente vai no semanal, nós temos a média móvel de 72, então aqui é assim, é um ponto para pensar em parcial, né? Eu não pensaria em aumentar, sei lá, lotar a mão. Não, agora eu vou montar minha carteira com o Bovespa 108 mil pontos, né? Mas, para mim, tá bem claro uma coisa, sabe? Se houver algum tipo de correção, não é na minha concepção, não é uma correção para realizar esse processo aqui, que é perder as médias, né, e voltar. Eu acho que aqui a gente deve encontrar maior pressão compradora e seguir com essa tendência de alta de curtíssimo prazo, tá? Tipo, fazer isso aqui, né? Então, qualquer correção mais forte, na minha concepção, é compra, beleza? O que pode fazer com que o mercado suba, né? O que ficou faltando subir aí, vamos assim dizer? Commodities, né? Os bancos andaram bem, as commodities metálicas, tá? E hoje a gente teve uma surpresa positiva, que foi a seguinte, tá? Vale, apesar da Vale ter fechado, falar sobre JBS também, os bancos são nas máximas, né? Apesar da Vale ter fechado no 0 a 0, na semana uma queda forte, né? Uma queda forte não, uma queda de 1,39, não ter fechado acima dos R$69, o minério de ferro subiu 3%, tá? O minério de ferro subiu 3% nessa sexta, o futuro, né? De olho na China, porque domingo a gente tem decisão de juros na China e cresceu nesses últimos dias a expectativa de corte de juros, algo que não acontece desde agosto do ano passado, né? Então, isso vai impulsionar a economia. A gente viu dados, né, de inflação, deflação do lado do setor de serviço, setor de industrial. A indústria está bem fraca. O que era para, né, a recuperação do setor imobiliário, que sazonalmente, né, esse é um trimestre aí que geralmente tem bastante atividade de construção imobiliária, é uma atividade que ganha bastante força, está parada, né? E tem a questão da recuperação do setor industrial. A gente teve algumas melhoras nas margens das siderúrgicas, né, por conta da queda do minério. E os cortes de produção nas usinas diminuíram nesse começo de mês, mas ainda está muito, muito lento, tá? Então, ficar de olho nisso domingo, ficar de olho na questão da política monetária na China, tá bom? Mas mesmo assim, conseguimos encerrar no positivo por conta de Petrobras, né? O resultado foi muito bom, era esperado, um resultado muito bom, anunciou aquele dividendo, né, de 1,89 e talvez também uma recompra, né? E na teleconferência foi interessante que a diretoria meio que se esquivou de umas perguntas mais capciosas e não gerou tanto, né, assim, não gerou ruído para o mercado. Então o papel mantém sua tendência de alta em todos os tempos gráficos, atingiu um ponto importante, esse R$27, tá? Aqui, né, papel em forte tendência de alta, qualquer queda, uma nova oportunidade de compra. Tá bom? O papel tá bem forte, né? Tá bem forte o Petrobras. E foi basicamente a Petrobras que levou o Ibovespa, né, para essa alta de 0,19, né, uma ligeira alta, mas, né, mais um dia de pregão positivo por aqui, tá? O que foi positivo também, não tanto, né, mas foi destaque aqui, querendo ou não, interrompendo um pouco o movimento, a curva de juros, né, a parte mais curta, começando a ficar meio que de lado, né? O mercado, a parte curta, o DI 24, F24, é a expectativa de juros para esse ano.
está começando a querer voltar, a querer andar, né? Abrir, que é basicamente, acredito eu, voltar ali para da precificação de 13,5. Por quê? Né? E a outra parte curta também meio que interrompeu esse fechamento de curva. Isso é um ponto importante a gente acompanhar, porque a curva de juros, se começar a estressar um pouquinho mais, pode ser um ponto do mercado. Não que o mercado volte para 100 mil pontos, eu não acho isso, mas que o mercado tenha muita dificuldade de chegar aqui, né, nesse último topo. E o que aconteceu? O IPCA ficou acima do esperado, né? Desacelerou em abril para 0,61, mas o mercado estava esperando 0,55. Né? No acumulado de 12 meses, a gente está em 4,18. Tá? Então, e foi um resultado ruim mesmo. O IPCA mostrou assim, uma inflação inesperada, né? E forte. E assim, isso só reforça o cenário do próprio Copom, né, que a inflação ainda segue alta, que a possibilidade de a Selic ficar alta por mais tempo é grande. Então, Selic a 13,75, provavelmente a gente deve ver aí, essa Selic alta por muito tempo, né? Então, nós temos esse cenário para o mercado, tá? O mercado segue nessa toada de esperar uma sinalização do Copom. A inflação é muito importante para isso. E a inflação, por enquanto, realmente está mostrando uma resiliência fora do comum. O IPCA, porque os outros dados de inflação, não. Né? Isso é muito louco, assim. Mas, enfim, o que importa é a inflação oficial. E o dado de hoje mostrou ainda uma resiliência inesperada, totalmente inesperada. Tá? Então vamos ver como é que vai ser o comportamento da curva de juros. Isso vai ser importante. Como falei, não é que vai voltar para... Acho que vai abrir de um jeito que o mercado vai para 97 mil pontos. Eu acho que só corrobora que voltar para essa região aqui vai ser difícil. Tá bom? Então, beleza. Falamos de Petro, falamos de Vale, né, por conta do belíssimo resultado. Outra empresa que teve resultado foi B3. O pessoal falando, foi um resultado bom para mim. Eu não gostei muito assim. Eu aqui, com esse sinal de reversão aqui, eu venderia. Estou pensando até em estar com uma posição vendida nesses níveis, tá bom? Bom, então, final de semana ficar de olho na China, reação do minério de ferro, né? Então, Gerdau deixou caindo de reversão aqui. Se confirmar, pode abrir espaço para uma recuperação. Uzi Minas. É que Uzi Minas está mais, né? Não está ainda perto desse último topo, mas mais Gerdau e Vale, né? Que estão um pouco mais descontadas, beleza? Bom, dos resultados, né? A Embraer, né, anunciou uma parceria bem importante, com potencial de 5 bi de dólar, né? Foi bater na média móvel, qualquer retorno para essa região oferece uma nova oportunidade de compra. Falar dos resultados. JBS, o resultado foi horroroso, só que na teleconferência a empresa trouxe algum alento para o investidor, por assim dizer, mas no final das contas fechou abaixo do último fundo. Teoricamente renovou a tendência de baixa, mas estamos num nível de suporte muito importante, né? Esse fundo intermediário de 2020, R$16. Eu acho que assim, a gente está passando um ciclo, né, de queda do setor, né, global, né, Estados Unidos também, mas a gente não é um mosco, né, não sabe quando vai terminar esse ciclo. Mas nesses níveis parece que o preço é um preço a ficar de olho, né? Então, se debruçar nesses próximos dias com relação ao resultado, às expectativas, e se abrir uma oportunidade, se entender que vale a pena começar a montar um pouquinho de posição, acredito que vale pensar nisso, tá bom? Dos resultados, né, dos destaques, né, Cogna, nossa, devolveu tudo, mas o resultado foi um bom resultado, o setor de educação assim ressurgindo das cinzas, né, depois da queda. C&A também um resultado excelente, a empresa, assim, se a gente for pensar, tá melhor que a Lojas Renner, né? Então um resultado bem legal mesmo, né? Unipar, eu não vi o resultado inteiro, né, mas pela reação do mercado, uma reação positiva, papel confirmando um sinal de reversão importante para quem gosta do papel, interessante, né?
E o principal destaque foi positivo. O resultado foi ruim, né? E a empresa deixou um guidance, manteve o guidance. A empresa manteve o guidance, mas pelas expectativas para o ano, né? E pelo que apresentou, acho difícil ter esse guidance e o mercado começou a revisar as expectativas de crescimento. Tá? O papel caiu forte, volume muito acima da média. Tem espaço para voltar aqui para R$6. Tá? E Light, né, destaque aqui, entrou com recuperação judicial e, enfim, né, a empresa já estava caminhando para isso, né, a empresa desmanchou caminhando para isso. Agora é entender como é que vai sair desse problema. Óbvio que isso é uma faca na cabeça, né, uma espada na cabeça da empresa, mas assim, no nível atual já tinha muita coisa. Não, nunca dá para falar que numa recuperação judicial tá tudo na conta, né? Que começa a sair os esqueletos, né? Mas o papel caiu bastante justamente por isso. Beleza? Bom, então só para revisar o dos bancos, né? Banco do Brasil na tentativa de confirmar o rompimento do R$44. Bradesco aqui, né, na luta para confirmar o rompimento desse 15,50. Eu acho que aqui, para mim, eu ficaria mais perto para parcial, uma venda, né, pensar alguma estrutura de venda. E Itaú, né, não conseguiu romper o R$27, tranquilo. Como eu falei, fechou a semana acima do 26, maravilhoso. Mas aqui é parcial. A gente fez uma parcialzinha boa, né? A gente fez as compras aqui do 23 e tal. A gente fez uma parcialzinha bem interessante em Itaú. Beleza? Bom, acho que é isso, pessoal. É isso que eu tenho a dizer para vocês em relação ao mercado. Semana que vem, acredito que é a última semana da temporada de resultados, se eu não estou enganado, tá bom? Então, a gente vai ter ainda uma semana bastante agitada para o mercado brasileiro. Tá certo? Grande abraço, um ótimo final de semana e até mais!